Lucas, antes, eu não sei se você já ia fazer isso, mas consegue dar mais um overview do que seria o Founder? Claro. Eu vou falar sobre isso aí agora. Ah, beleza. Então vamos lá, galera. Eu vou pegar a página deles, que a página deles é bonitinha. Cadê? Então vamos lá. Todo mundo aí já coda Solidity ou já ouviu falar de Solidity, eu imagino, né? Isso. Sim. Normalmente, quando a gente vai pro Solidity, a gente vem para esse cara aqui, né? Para codar. Hard Edson. Ou a gente vem para esse cara aqui, ó. Truffle Ethereum aqui, ó. Truffle e Ganache. O Truffle Ganache, né? O que rola? O Truffle, sei lá, o que ele faz? Ele faz um toolchain que os caras só falam, né? Para facilitar a sua vida para você testar os contratos. E no caso do Ganache, que é esse cara aqui, ó. Ethereum. O Ganache faz o quê? O Ganache ele cria a blockchain local para você, né? Com algumas features diferentes, que é a parte massa. Tipo assim, ele não precisa de outros nodes para poder minerar, não precisa de basicamente nenhum esforço ali para poder minerar, e só minera quando ele recebe uma transação. Você também pode mandar ele minerar automaticamente, etc. Então é uma blockchain configurável ali para você testar as coisas. E o Truffle usa ele por baixo dos panos. O Truffle é mais antigo, tá? Depois de um tempo veio o Hard Hat, que dominou o mercado, basicamente. Todo mundo usa Hard Hat, que ele é muito mais fácil, que ele já junta o Ganache e o Truffle, e ele dá alguns recursos mais bacanas ali para você testar, tá? E para você poder criar o que você está fazendo ali na parte de teste do contrato, de compilação e tal. Só que, entre outras coisas, que tem alguns problemas no Hard Hat, né? Não vou tocar no ponto de ser JavaScript, etc. Mas ele é um pouco lento, tá? E ele tem uma coisa assim que acaba não deixando muito bacana para quem está começando, que é quando vocês vai começar a escrever Solidity, se você começa no Remix, por exemplo, para quem não conhece o Remix é esse cara aqui, ó. Remix Ethereum. Tem vários remixes hoje em dia. Remix, esse cara aqui. Esse aqui é o primeiro cara da face da Terra pra você codar lá o seu contratinho. Então já vai tudo aqui para você. Accept. Vou aceitar aqui, tudo faz. Next. Então aqui tem os contratos. Aqui tem um storage, um contrato que vai guardar um número e tal pra você. Então, para você, aqui você consegue fazer o deploy e fazer os testes. Se eu não me engano, os testes aqui são todos manuais, tá? Não sei se eu tenho certeza disso. Não, os testes são. Você consegue fazer o teste automatizado também com Solid. E como é que funciona aqui o ponto, né? No Remix, que é o primeiro cara de todos, você escreve seu contrato em Solid e você vai lá e escreve seu teste em Solidity. Como todo mundo já está acostumado, por exemplo, está escrevendo em Python, você escreve em Python e faz os testes em Python. No Hard Hat acontece uma coisa diferente. Você vai escrever em Solidity, mas os testes, os scripts, tudo que você vai fazer ao redor ali é em JavaScript ou TypeScript. Então o que acontece? Você tem meio que o Solidity na caixinha dele lá, né? Como se fosse um executável que está lá paradinho. E você usa TypeScript para poder interagir com ele, fazer testes, tá? O Foundry ele traz uma proposta ali mais parecida com Remix, entendeu? Então, como você vai escrever os testes e a página deles é bem super simples assim mesmo, tá? Deixa eu ver se no GitHub deles é mais bonitinho. GitHub Foundry. Founder Up, sei lá, que é assim. Não. É Foundry ou RS Foundry, alguma coisa. Ah, é Founder RS, é isso mesmo. Eles fizeram aqui o projeto, né? Tem um book, tem um Forge template, tal. Foundry. Joguei bola, vamos ver se é mais bonitinho. Não, mesma coisa. Só que eles têm aqui, né, vamos dizer assim, o marketing deles. O que acontece? No Foundry, o Foundry ele é escrito em Rust, que é uma linguagem de baixo nível, vamos dizer assim, low level, né? Ela é similar ao C, e a gente está falando de baixo nível para quem está mexendo com Python ou JavaScript, né? Se a gente olhar para o Assembly, o Rust é alto nível. Então, o que acontece? O Rust tem algumas vantagens em relação a outras linguagens, e ele funciona bem nos lugares que ele funciona bem, né? Cada linguagem tem um uso. O Rust tem um uso de ser low level, que é uma linguagem de sistemas, então ele consegue ser muito rápido. Ele builda para
para código de máquina, né, para binário, então ele vai na velocidade da máquina ali. E outra coisa é que ele tem tipagem muito forte, né? Diferente do JavaScript, que não tem a tipagem tão forte. E o que o Foundry faz? O Foundry faz basicamente a mesma coisa que o Hard Hat. Ele é um framework para você escrever contratos, mas a diferença do Hard Hat que ele tem é que você vai escrever os testes em Solidity, beleza? E outra diferença é que ele vai muito, muito rápido. Tá? Isso é um detalhe assim que é muito massa, que vocês vão acabar vendo no decorrer aí. Quem quiser acompanhar, basicamente você precisa instalar ele, tá? Esse script dele aqui, se eu não me engano, ele já instala o Rush por baixo. Eu não tenho certeza porque eu já tenho o Rush na minha máquina, eu trabalho com Rush, então para mim só foi rodar o script e ele já instalou ali, tranquilinho. E quem tem o Rush instalado já roda? Já, de boinha, de boinha. Porque, na verdade, vou ser sincero com você, eu acho que nem precisa do Rust, viu? Porque, se eu não me engano, ele é um binário, cara. Deixa eu Não, ver. entendi. Aí ele já meio que. Ele é um binário e Mas você... ele não funciona em cima do cargo? Não. Porque os códigos em Rust, quando você termina eles, dependendo do que você está fazendo, obviamente, né? Eles viram um binário. Então, ele já está pronto lá até o artefato. Se você der esse comando, se eu não me engano, já vai instalar, né? Ele já vai instalar no seu PC lá o binário no cantinho que ele tem que ficar. E aí você só vai chamar o Forge, se eu não me engano, né? Ele usa aqui o cargo, mas é para outra parada aqui, ó. Aqui. Ele está usando o cargo aqui porque ele está clonando o repositório e fazendo um build na máquina, tá? Então, mas isso não é o que a gente vai fazer, né? Quando a Mas gente vai... quem já tem o cargo instalado faz o quê? Só basta botar esse comando aí. Pra falar a verdade, você não precisa do cargo, cara. Ó, quem não tem Rust instalado na máquina, faz um teste aí pra nós. Ó. Eu acho que não precisa, cara. Ele já é um binário. Você só simplesmente roda esse comando aí. Ele vai baixar o binário do... Ele vai baixar o binário aí da AD do Foundry. E já vai instalar na sua máquina. E aí, Dev Nelson. Boa noite. Ó, vou dar uma boa noite pra galera que tá aqui, ó. Dev Nelson, John, salve, João. Opa, boa noite aí. Dione. Beleza, gente? Show de bola. O Walter é da casa e o Joança, show de bola. Sua foto tá topson. Então o que acontece? A gente vai instalar este carinha. Eu acho que não precisa. Faz um teste aí pra mim, mas eu acho que não precisa. Depois de feito, aí é mil maravilhas, tá? Aí você pode criar o... Deixa eu fechar esse cara. Deixa eu botar no preto aqui, porque senão vocês vão morrer aí, né? Dark. Eu acho que, assim... vamos dizer assim, no alto nível, ficou claro mais ou menos o que o Foundry faz? Com dúvida aí, galera? Deu pra ter uma ideia. Deu pra entender. Ele consegue fazer o deploy também Tudo. nas redes? Tudo. Ele é full cycle ali. Ele vai rodar a mesma coisa que o Hard Hat faz de tudo, tá? Eu não cheguei a fazer deploy, mas ele faz. Então, quando você fizer ele, aí você vai dar um... Acho que é Forge o nome do... É Forge. Quando você baixou o Foundry, você vai ter o Forge, né? Que é o negócio que vai forjar para você. Que é o aplicativo ali de comando. E o que você vai fazer com ele, né? Basicamente, você vai usar ele para criar o seu projeto, igual você faz com o Hard Hat. Então, se eu não me engano, você consegue fazer um Forge new, e aí que tu põe o nome do seu projeto. Tá? Deixa eu só ter certeza aqui, se é isso mesmo. Carship, eu vou criar uma pastinha aqui, nada a ver. Só para testar se é isso mesmo. Forge new, meu projeto. Ele não tem um comando new, não foi reconhecido, então é outro comando. Vamos descobrir aqui. Build cache clean, fmt, remap, test, tree, update, install, é init. Você vai lá e dá o init. Erro, the command require clean workflow, é porque eu tô no lugar errado aqui. Tá, tô no lugar errado. Eles têm a documentação muito boa, cara, é muito boa. Aqui, a documentação não é bonitinha, né? É muito boa a documentação deles, tá? Eles têm um livro bem parecido com o livro do Rust. Então vamos aqui, eu criei um projeto aqui, vamos ver ele explicando aqui. Ó. É init hello foundry. Ele deu pau ali no meu porque eu tô na pasta que eu já criei, né? Então provavelmente ele buscou alguma coisa ali que não podia. Depois ele vai
Ele vai criar para você, né? Vai dar um init. Você pode usar templates, tá? Ele tem essa parada massa que você pode buscar templates de algum lugar que você tá vendo aí na Intersweb. E ele vai fazer para você. Basicamente, ele vai criar 4 pastinhas, né? As libs, os scripts, o search e os testes. Para quem programa em Hard Hat, o teste é igual ao teste do Hard Hat, mesma coisa. O search é igual aos contratos que tem no Hard Hat. E o script é igual ao script. E a lib que ele faz aqui é o seguinte, ele tem aquele negócio de vendorização. Vendorização é quando assim, você... Para explicar mais simples, o lib é como se fosse um node módulos. Tá? Ficou mais simples. Ele baixa o projeto inteiro ali para você, pra ele saber o que está acontecendo ali, entendeu? Mas é basicamente o node módulos, tá? O lib dele. Tranquilo até aí? Beleza, só para te responder, eu acho que eu não precisei instalar o Rush, não. Eu consegui já instalar o Founder. Muito top. Então o que acontece? Ele tem os comandos aqui, né? O build para você buildar seu contrato, tem o teste para você, obviamente, né? Testar o contrato. Então o que eu separei aqui para a gente brincar hoje? Um parte legal, né? Foi o seguinte. Eu posso tomar um strike por isso aqui, mas vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Eu vou... Não, aqui tá o teste, caramba. Aqui que tá o contrato. Eu vou botar assim, pronto. Aí ele vai dar pau em tudo, ele vai quebrar tudo. E eu vou criar outro contrato aqui. Eu vou tirar aqui e tal. E aqui dentro eu vou pagar tudo. Deixar aqui mesmo só a versão do Solid, meu e tal, beleza. Então o que acontece? Eu fiz um teste aí, uma entrevista, e os caras me deram um teste bem divertido. Eu salvei o teste pra mim. Se eu não me engano, eles falam que eu não podia fazer isso e tal, mas... Pô, o teste é muito da hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar passar nessa entrevista que eu fiz com vocês aqui agora. Ela tinha 40 minutos. Deixa eu botar um cronômetro aqui pra ficar mais diversão. Onde é que tem um cronômetro aqui nessa bagaça? Sim, onde tem um cronômetro nesse computador. Cronômetro. Tem cronômetro aqui? Relógio. Boa, jogou muito. Relógio. Alex? Todo mundo tem um cronômetro, essa coisa. O que é um cronômetro aí? Bom, cronômetro pra nós, vai. Ó, vamos fazer no zoiômetro, vai. 21h14. Então, antes das 10 aqui, a gente vai encerrar. Então, como é que funcionava o teste, né? Eu peguei esse projeto, tava usando o Truffle no projeto, tá? Que o pessoal pediu, só troquei tudo aqui para ficar mais simples. E aí é um Car Dealership Registry. Para quem sabe inglês aí, vamos ver, eu tenho o meu companheiro de bordo aqui, ele sempre traduz para mim. Que um Car Dealer é um registro de concessionária de automóveis. Gostaram? Muito bom. Então aqui, nesse projeto, você tem um registro de concessionária de shop, o qual rastreia, né, o trabalho feito nos carros. Basicamente é isso, né? Então, é uma simulação, obviamente, né, de um concessionário que está rastreando os carros que estão entrando ali dentro. Bom, complete as instruções abaixo, elas são vários testes unitários que vão ajudar você a verificar a sua solução. Então, bora. Então, ele tem um hint aqui e tal, mas o que é o ponto, né? Implementar uma função chamada CarRegistry, né? O qual ela grava a visita de dado uma quantidade de milhas e um tipo, né, do carro. Basicamente é isso. Então, vamos ver o teste aqui. Então, vocês estão entendendo qual que é a ideia, né? Eu tenho aqui alguns testes que eu tenho que cumprir. Então, eu tenho que criar um contrato que passe nesses testes. Beleza? Na entrevista que eu fiz... Na entrevista não, né? É o teste, né, da entrevista. Eu já recebi os testes prontos, né? Basicamente seria tipo assim, ó. Eu tenho os testes já prontos. Estão aqui. Eu vou explicar como eles funcionam. Os testes estão prontos aqui. E eu teria que basicamente rodar aqui, no caso, né? Ford T. Opa, tudo daquela pasta que eu criei. Eu vou terminar de novo. Forge T. E aí os testes meus deveriam todos passarem. Passarem não. Todos passar, né? Como é que esses testes vão passar? Eu tenho que ir lá e escrever o contrato. De tal forma que ele passe. Eu já fiz isso e botei nesse contrato aqui para ficar escondidinho. Então aqui é basicamente isso. A gente tem que ir escrevendo as funções dentro do contrato que passam nos testes. Vocês entenderam?
o contexto geral. Já vou mostrar ali mais na prática. Deu pra entender sim, deu pra entender. Show. Então vamos bagaçar o negócio. Então vamos ler os testes. A gente começa lendo os testes. Então como é que funciona aqui no Forge? No Foundry, né? A gente coloca ali o Foundry tem uma parada muito top, tá? Ele já traz um workflow do GitHub para você poder rodar seus testes lá em CI. Isso é insano, tá? Achei muito bacana. Então vamos lá. Eu tenho os testes, né? Então como é que funciona? O teste basicamente é um contrato que você vai criar. Ele tem tipo se eu passar o meu contrato, ele cria tipo os boxes de teste? Eu acho que sim, cara. Mas eu não tô entendendo o que você quer dizer com mocks de teste. Tipo assim, eu preciso testar o construtor do Carship. Aí ele tem eu preciso testar o deploy do contrato. Tem. Funciona assim, ó. Você vai puxar aqui tudo que você precisa. No Hard Hat a gente chama lá do Shy, né? Que é igualzinho o Jest. Então você puxa lá do Shy, aqui você vai puxar do Forge STD teste sol. Você vai importar esse contrato e vai criar o seu contrato de teste implementando, né? Herdando, vamos dizer assim, se eu não me engano, né? Esse outro contrato aqui, tá? Quando você faz isso, você declara o seu contrato. Tá vendo que ele importou? Você declara o seu contrato como público numa variável aqui. Isso é o que foi o que eu fiz, tá? Você pode fazer um pouquinho diferente, mas basicamente estou declarando uma variável chamada carship, que ela é pública. E qual que é o tipo dessa variável? Essa variável é um contrato. Qual que é o contrato? O contrato que eu vou escrever, tá? E aí ele tem a função aqui chamada setup, que é a primeira função que vai ser executada dentro do seu teste. E todas as funções você tem que chamar de público, né? Isso aqui, lembrando, isso aqui é Solid. Uhum. E o que ele faz? No começo eu vou instanciar o meu contrato. Isso aqui basicamente é como se fosse uma classe, tá, gente? Então eu crio a minha classe, o meu contrato, carship, que foi o contrato que eu escrevi. Na verdade eu vou escrever. Como se você estivesse fazendo o deploy do contrato. Isso, aqui, exatamente. Show de bola. Aí você me ajudou demais. Então aqui, vou colocar aqui, ó. Here is the deploy of contract. Obrigado, completador de texto. Então é isso. Aqui você fez o deploy do contrato. Certo? Isso é interessante porque isso dá um pouco de velocidade. Não é culpa tudo do Rush, tá? Porque no Hard Hat ele tem que criar uma certa instância ali da blockchain, entre aspas, da EVM, de algum lugar, para ele fazer o deploy do contrato. Aqui não, aqui é Solid, então ele simplesmente ele executa aqui por baixo os panos. Se eu não me engano, ele tem uma EVM lá na versão que é escrita em Rush para poder rodar isso aqui. Então simplesmente tá no tempo de runtime aqui, né? Ele tá óbvio que ele compila antes, mas ele simplesmente roda o negócio ali. Ele não tem que criar, como o Hard Hat faz, uma EVM do zero ali e subir aquela coisa toda. Tá bem? Pronto, aqui está meu contrato. Ele está público e está na variável carship. Dúvidas até aqui? Não, de boa. Alguém morreu? Todo mundo vivo, né? Então vamos embora. Aí a gente vai criar os testes com a palavra teste no começo, tá? Eu estou usando aqui esse padrão. Aqui ficou... Eu acho esse padrão melhor para ler, tá? O Snake Case. E também como a gente está trabalhando ali perto do Rust, que o Foundry é feito em Rust, o Rust é escrito em Snake Case, apesar de que o Solidity é Camel Case, tá? Mas eu preferi, que foi uma preferência, tá? De galera do Python. Eu também sou do Python, né? Então tem esse detalhe, mas eu acho que isso aqui não é uma boa prática não, tá? Mas eu achei mais... Depende da prática, né? Se for estabelecida no projeto assim, é uma boa prática. Legal. Então, beleza. Aí que você tem que... Todos os testes tem que começar com a palavra teste. Tá? Não precisa do underscore aqui, o underline. Mas tem que ter teste. Aí você escreve, no caso aqui, esse teste não deve retornar qualquer registro inicial. Ou seja, eu acabei de instanciar o meu contrato, então ele não deve ter nenhum visit account. Ok? Ou seja, a minha concessionária W8686D, ela não teve nenhum carro visitando lá ainda. Deu para entender esse teste aqui? E como é que ele executa esses testes aí? É sequencial ou não? Porque você vai ter um método na sequência aí que vai testar os visitantes. Isso. Então o que acontece, ó? Como é que é a ordem dos testes, do setup? Esse setup, ele vai ser executado, se eu não me engano, anteriormente. Antes de cada função. Deixa eu só confirmar para não viajar aqui. Mas se eu não me engano, ele vai funcionar antes de cada função, tá?
Work on execute project, dependencies test, write test, cheat code. Ele tem umas paradas muito top nessa parte de testes aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Log and trace, não. Import. Posta esse book aí no... Claro, meu rei. Você falou tudo aí. Galera, tá aqui, ó. Cara, você já era. Salve, John. Cara. Show. Ó, aqui ele falou aqui, ó. Setup. A function invoked before each test case is run. Então ele vai funcionar antes de cada teste, né? De boinha ele tá agora, né? Então matamos a charada. Beleza. Então pra você ver, eu acabei de instanciar o meu carro e testei se tinha visitantes. Tem que ter 0. Então eu acabei de instanciar o meu carro e registrei um visitante e testei o contador de visitantes, tem que ter 1. Vamos parar por aqui, porque aqui já vai viajar um pouco. Então, peraí. Para que isso aconteça, primeiro, o meu contrato ele tem que receber o nome da concessionária. Se a gente rodar o teste, já rodei ali, vou rodar de novo, que é divertido. Ele vai falar assim, ó, wrong argument count for function call one argument give but expected 0. Então, assim, já quebrou aqui. Entendeu? Então, a gente vai ter que ir lá consertar essa bagaça. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu abrir aqui. Piriri, pororó. Vamos lá, pronto. Então, para eu poder passar um parâmetro na hora do deploy, vamos ver quem estudou, fez a lição de casa. Qual função que eu tenho que criar para poder receber esse parâmetro na hora do deploy? Como é o nome da função? Construtor? O cara é fera demais. Construtor. Eu dou os construtores aqui, sei lá por quê. Então aqui que eu vou colocar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um string name aqui, sei lá. Name, my name. Tanto faz. Por hora isso aqui não é muito importante, né? A gente só tem que fazer o teste passar, então ele vai receber um string. Vou botar um call data. Alguém sabe a diferença de call data para memory e tal? Puta. Velho. Li esse bug essa semana. Não sei. Explica aí, Lucas, pra nós. O call data, ou Walter me corrige aí, ele vai pegar esse dado aqui que eu recebi, que é um string, né? Ele fez isso aqui, ele se instanciou para mim, só que esse name aqui, esta variável aqui, depois que esse construtor encerrar, ele sair da stack lá da memória, esse dado vai ser excluído, né? Porque um call data, ele funciona só na parte que chamou a função, nesse momento. Depois que a função, recapitulando, né? Quando vocês, vamos supor, você starta isso aqui na memória, instancia, desculpa, você tem ali o construtor dentro da pilha, né, que vai ser executado primeiro, no caso, e ele recebe uma variável. Depois que ele é executado, ele vai dar um pop nele, tira ele da pilha, né, da memória. Então, essa variável aqui vai ser descartada depois da execução dessa função, porque ela é um call data. Se você passasse um memory, ele ia salvar isso aqui, onde? Aí você me pegou, mas ele salva, ele não vai descartar ali. É isso mesmo, Godoy? Cara, assim, acho que o call data é como se ele passasse uma referência. E o memory, na verdade, ele faz uma cópia e depois aponta aquele negócio para aquela área de memória. Então, dando uma lida por... Pode falar aí, Nosferas. O memory, ele não... Até onde eu sabia, o storage só que ele deixava guardado depois que a função era executada. O memory... O storage, ele guarda no contrato, né? Ele guarda no contrato. O memory, ele guarda no momento da transação. E depois ele joga fora também. Não é? Interessante isso daí, hein? Eu mandei aqui lá na documentação da Web3.0, ele tem uma explicação falando, né, que memory e o call data ele só existe em tempo de execução. Então depois que terminar de rodar a função, o contrato, ele vai ser apagado. Aí ele fala que o memory pode ser alterado quando passamos os parâmetros de uma função utilizando memory como indicador e tipo de armazenamento. Tá bugado? Nós temos permissão para alterar esse dado dentro da função. E o call data não. Então o call data, tipo, o que você passou, ele não pode ser alterado. Não pode ser sobrevivido. É bem que eu tô falando aqui na docs do Solid, né? Ele não é modificável, ele não é perceptível,
na área de memória, né? Onde a função, o argumento está armazenada. Então ele não está sendo armazenado naquela área de memória da função. E o comportamento precisa ser como a memória. Isso aqui no meu inglês falhou aqui nessa Mas parte. é parecido com a memória, né? Yeah. Tá, então, ou seja, pra simplificar, tipo, o memory e o call data, eles não armazenam, mas o call data pode ser sobrescrito. Tipo, o Ao dado que contrário, o memory pode ser sobrescrito e o call data você só pode consumir ele. Legal. Então o memory você consegue manipular, né? Eu acho que tipo o parâmetro, né? Se você quiser Tipo incrementar assim, você alguma passa coisa. um valor no memory, por exemplo, sei lá, uma string e concatena essa mesma string no memory para poder atribuir para uma outra variável. Aí no call data parece que teria que fazer um teste para se realmente isso funciona ou não. E no call data isso já não funciona. Oh, faz um teste lá de Vera lá no contrato lá, cara. Como? eu tinha achado estranho que ele falou que, tipo, que o memory não fica, fica salvo, daí eu pensei, pô, mas o memory não fica salvo ali na hora, né? Mas isso, tá massa a aula. Não, mas ele fica salvo até o final da execução, né? Esse é Ele O call data temporário. parece que ele é descartado, digamos assim. Ele faz a cópia da variável, mas ninguém pode fazer alteração daquela cópia. É interessante que ele falou para mim que no construtor ele não permitia call data aqui. Para esse caso que eu estou salvando ali. Porque o call data, no caso aqui dele, ele não vai ser salvo junto com o construtor. Acho que ele não conseguiria colocar isso na pilha. Não tenho certeza absoluta de como esse negócio vai funcionar no baixo nível. Mas eu sei que a gente conseguiu concluir a primeira etapa, o setup já está funcionando de boinha, só que agora ele está me falando outra coisa, ele está falando aqui, ó, o member visits accounts, ele not found or visible after augment depend looking contract car ship, significa que o nosso contrato não tem essa função. Então como é que a gente passa nesse teste, meu jovem gafanhoto? A gente vai lá e write the function. Como que é o nome da função? Visit count. Ela não recebe nada, ela é uma public, ela viu também, se eu não me engano. Ela retorna um int 256, porque temos medo de tudo quebrar. E count, eu devo devolver. Opa, agora pegou todo lugar até agora. Então o que acontece? Ele vai retornar aqui, ele vai retornar o contador, né? O contador de carros. Então, pô, como é que eu faço um contador de carros aqui, né? Então, preciso criar um contador, correto? Vou criar um contador na gambiarra aqui. Eu posso fazer até mais simples, ó. Eu posso deixar minha variável pública e chamar ela de visit count, e nem precisa escrever essa função. Pronto, provavelmente ele deve passar. Vamos ver? Opa, passou. Passou. Só que ele quebrou no segundo aqui, ó. Mas vocês estão entendendo como é que funciona o fluxo aí da atividade? Estão conseguindo entender mesmo? Sim, tá. Por enquanto pra mim tá de boa. Tô Um negócio que eu tenho dúvida, até não sobre o contrato em si, mas assim, sobre a questão do int ali. Tipo, quando a intenção é não quebrar o tamanho dela, teria tipo alguma diferença usar o int? Só o int ao invés de o int 256, por exemplo? Porque, tipo, eu penso assim, se tipo, eu quero economizar gás, essas paradas, e eu vou retornar um valor muito pequeno. Eu sei que ele não vai quebrar determinado número da memória. Mas, tipo assim, se eu tô querendo garantir que não quebre, colocar o 256 ou não colocar nada, tipo, tem alguma diferença? Cara, o que acontece? Você tem que ficar esperto com buffer overflow. Porque, por exemplo, se você. Aí que tá. A gente põe em 256, a gente tá fazendo aqui e tal, mas isso aqui, tipo, a gente também não se preocupa muito com memória. Né? Os computadores não tem mais isso, mas assim, ele tá ocupando uma memória gigantesca. Esse número aqui, nesse processo aqui, ele não vai chegar nem a 10. Então, tipo, eu poderia simplesmente botar aqui um 28, mínimo possível, entendeu? O que acontece? Se ele passar de 255, se meu número chegar a 256, aí ele vira 0. Aí dá um buffer overflow, entendeu? Então, tudo bem, mas, tipo assim, na questão como a gente não tá se preocupando com a memória aqui, qual que é a diferença, tipo, do int pro int 256? Se o int, ele, tipo, o int eu acredito que ele vai cobrir todo o range, né?
Eu não peguei sua pergunta. Cara, pra ser sincero contigo, eu não Você sei. tem que ver, dá uma olhada no manual nos tipos, cara. Tem lá no manual os ranges dos int 16, int Não, 8, foi isso que ele perguntou, Walter. Ele tá Ah, falando assim, se tem diferença de você botar o int e você botar o int 256, tá? Entendeu? Cara, essa diferença não, acho que é o int, acho que é só 8, um byte, né, não? faz sentido se o int ser 8 bytes. Vamos ver se ele explode. Vou botar aqui, ó. Eu acho que não é 8 bytes só o int, não, porque Cara, tipo, isso aí tem que ver no manual, cara. Vamos ver o que acontece. Ele passou. Vixe, Deus é mais. Mas ele puxou o visit count. Mas ele tá quebrando lá embaixo. Ele nem fez meu teste. Então deixa eu fazer aqui, peraí. Só para ele rodar o meu teste. Ele não tá fazendo porque tá quebrando o código. Opa, ele deu pau. Paio. Deixa eu ver. Ele não vai me explicar por quê? Encounter one file test. Other. Any visitor, any utility. Ele deu alguma coisa diferente de 0 ali, no caso, né? É porque ele faz tipo um círculo, né? Ele vai e volta. Vai. Noceros, para responder sua pergunta, o int 256 e o int é a mesma coisa. É a mesma Ele coisa, né? representa a mesma coisa. Então ele pega o grandão, ele não pega o menor. Ele pega o maior. Eu achava que o int era 256. Mas eu acho que é uma boa prática. Você pode, né, sei lá, setar 256 para saber, né? Se você setar ele ali, é porque, tipo, depende do caso que eu falei. Faz sentido você setar o tamanho, né? Mas... É só uma definição Se você tá definindo os outros, né? Se você já tá definindo os outros, eu acho mais bonitinho deixar já tudo setado com o valor. Mas não tem diferença, não. Então, tipo, que nem eu tinha dito, tipo assim, na questão, eu tô querendo economizar a memória nesse sentido, daí beleza, você tá pra menos, mas no caso, tipo assim, se eu não tenho conhecimento do range que vai atingir o número e tal, aí não tem como, eu acho, tipo assim, deixar, tipo, por exemplo, que nem na função de gerar número aleatório lá, que ele pega o block state, sei lá, eu acho que, tipo, se fosse pra retornar isso, ele não cobriria o range do número, né, daí, tipo... teria que deixar versátil, mas eu quero retornar, sempre vou retornar ou 1 ou 0. Aí, tipo, vou deixar no 28, né? Que é o menor possível. Porque não vai estourar esses bytes aí, no caso. Mas é aquele problema, tipo... Cara, qual que é o tipo dessa variável myName? É um string, entendeu? Aí você não vai botar o int ali. Então, no caso você tá falando que vai de 0 a 1, você bota o 8 aí. Ou então você poderia utilizar bytes, né? Aí o problema é que você teria que manipular o array de bytes que só tem até, acho que, sei lá, 256, eu nem sei. Caracteres. Mas enfim. Bora pra próxima. Eu postei do lado. Você também colocou aí, Lucas. Sobre o int aí, eu botei do lado aí da documentação. É só clicar e ver lá. Top. Peraí, deixa eu só testar aqui. Ele não tá me dando o console. Passou agora. Eu removi, mas ele não me deu o meu console. Ó. Deixa eu ver só quando o teste quebra. Ele não tá me dando meu console aqui. Vou ter que dar logint. Log. The console map will print the format, tal. Tu tem que fazer uma coisa um pouco mais calibrada. Eu não posso simplesmente tacar lá dentro, não é possível. Eu acho que eu tenho que fazer o "-v para ele me mostrar um pouco mais das coisas. Não. Com VV já fica melhor a situação. Com 3 vezes, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar mais coisa, tá ficando cada vez mais divertido. Se eu botar 5 vezes, ele vai explodir. O que eu já testei? Não vou testar não. 3 vezes tá ótimo. 2 tá bom. Então, beleza, mas deu pra entender aqui no caso, né? Da proposta que a gente tá fazendo aqui, acho que ficou de boa, não ficou? Então, vamos pra próxima função. A próxima função vai pedir pra mim fazer o quê, ó? Ela vai falar pra mim o member visit type not found or not visible. Então eu preciso de uma coisa chamada visit type, e essa coisa tem que ter um inspection.
Nesse caso, é um enumerate, tá? Então, a documentação ali que ele pede para mim, ó, ele fala o seguinte, ele está falando sobre o comportamento dos carros e tal, que ele recebe. E o que acontece? Ele precisa de um enumerate para dizer se o carro está no estado que o carro está. Então, vou criar aqui o visit type. Vocês conseguiram entender essa parte? Ele Não é... entendi muito bem, não. Tá, vou explicar agora. Inspection. Por enquanto tá bom. Beleza, então o que acontece, ó? Ô, cara, depois que você instalou o Foundry lá, como é que eu coloco ele no path? Ele já deveria fazer isso automático para você. Se não, O comando que eu rodei do Lucas, que ele me mandou, ele já me deu uma mensagem que já estava escrito. Ele falou: Ó, percebi que você usa o ZSH, o bash, e já tá no seu path. Se você entrar no ponto ZSH ou no ponto bash, né? Alguma coisa assim, você já vai ver que lá no final do arquivo já vai ter o path. Ah, beleza. Aí pelo menos ele mandou eu rodar mais um comandinho para terminar de instalar. Apareceu alguma mensagem para você ou não? Apareceu uma mensagem parecida dessa, mas ele não adicionou não. Mas eu vejo aqui, beleza. Tá, depois a gente pode ver isso. e enfim, o que eu fiz aqui? Eu fiz o enum, tá? Por que o enum? Porque assim, o carro ele vai ter, de acordo com eu recebi o teste, então eu tinha aqui, ó, eu tinha que esse visit type era um inspection, né? Eu tinha que passar um treco desse, um negócio inspection, assim, um tipo. Depois ele recebe outro tipo que é o overhaul, tá? E depois ele recebe um outro tipo que é o repair. Então tipo assim, é como se eu estivesse passando 1, 2, 3, mas em vez de passar 1, 2, 3 a gente pode usar o enum. O nome já diz enum, de números, né? Então, eu estou criando por demanda, tá? Então, eu vou criar um inspection, que é o que ele está pedindo. Ele precisa de um objeto que está dentro do contrato CarShip, que vai se chamar VisitType. E esse objeto tem que ter um tipo inspection. Tá? Então, basicamente, estou criando um tipo. Em vez de botar 1, 2, 3 para saber o que o carro está fazendo lá, né? Então, ele está fazendo a inspeção, é do tipo inspeção. E o enumeration serve para isso. Se ficou um pouco confuso até essa parte, é provavelmente que você não manja o que é enumerations. Aí vale a pena dar uma estudadinha, não é complicado não, é uma coisa super de boa. Então aqui ele já deu outro erro, ó. Ele já falou que o register visit not found, então agora eu tenho que criar essa função dentro do contrato. A dinâmica vocês já pegaram, né? Vou fazer aqui rapidão. Register visit. Então já é um public, é uma view, ela retorna, não retorna nada. Não tem retorno. O que ela faz, né? Então, ela tem que modificar o contador, ó. Tá vendo? E ela tem um miles que ela passa. Então, o que ela vai receber? Esse miles são as milhas. Tá vendo aqui, ó? Tem umas milhas aqui que ele está recebendo. Eu vou explicar por que esse teste recebe um parâmetro e o que isso faz, tá? Mas primeiro vamos escrever aqui que ele precisa de milhas. Então, eu vou botar o int, agora a gente já tem esse conhecimento, né? As milhas. E ele vai receber também um type. Vou colocar assim. E esse type, ele é do tipo visit type. Visit type. Perfeito. E no caso, se essa função funcionou, eu tenho que incrementar meu visit type, né? O visit count. Do jeito mais feio que tem. Não é muito legal, porque você tem que saber o que esse mais significa, né, na linguagem. Tipo, a gente não tá visando a visibilidade nesse ponto, mas ok. Vamos ver se essa função passa. Não passou. Ele está pedindo um ponto e vírgula em algum lugar na face da Terra, que eu não sei onde é que é. Ô, Lucas, uma dúvida aqui. Qual a diferença? Tem alguma diferença daquele function? Você definiu ou não? Ah, boa. Jogou muito. É function, né? O nome. Não sou Ah, isso. tá. Achei que. Ah, tá, beleza. Isso que eu acho que tem que estar junto também. Entendendo o que ele falou, por que ele tá deixando trabalhar. Function não pode ser declarada como view, porque ela potencialmente modifica o estado, então tem que tirar o view. Ok?
Vê se agora vai. Vamos Ctrl Z, você tirou tudo. Fica Só meio. para poder dar uma estimulada na galera aí, a instalar o Foundry aí, do Aí, curso agora. DeFi, a maioria da galera já era programador, basicamente já programava algum protocolo, alguma coisa em DeFi, né? A galera que falou sobre testes, galera que demonstrou alguns contratos lá, assim, os desenvolvedores que mostravam código lá, a não ser um deles, mas a maioria tudo abria lá o Foundry para poder executar o build dos códigos. Cara. Eu até falei com o Valdo, eu falei assim, cara, eu não gosto do Solid, mas tive que dar o braço a torcer, é muito bom, Valdo. Muito bom em comparação com. Inclusive, a última aula foi sobre testes e o cara utilizou o Foundry para poder realizar os testes. Para poder exemplificar, né? Alguns testes lá, bobo lá que ele fez. E eu consegui instalar aqui, cara. Fiz um Hello World aqui. Massa. Eu falei aqui que tinha o Foundry tem essa parada aqui é muito legal, que é o teste fuzzy, né, que eles falam. Então, por exemplo, eu tô registrando um carro, eu não registrei o carro ainda, né, simplesmente criei um contador só para passar no teste. Então, isso faz parte do TDD, tá? Pô, isso aí é interessante, hein? Então, o que acontece? Essa paradinha aqui, eu poderia, na função quando eu chamar, eu teria que fazer assim, né? Tipo, meu carro tem 1.100 milhas, tanto faz. Mas, tipo assim, você prova que essa função funciona para essa quantidade de milhas. Mas, sei lá, se no 1101 não funcionar, então o Foundry, ele faz o seguinte, no teste você cria a variável que você vai precisar aqui dentro, né? No caso é um inteiro de milhas, e ele vai jogar ali, tipo, deixa eu ver quantas vezes ele vai jogar. Se não me engano, são 256, tá? Ele joga um random ali pra você de, cadê? 256 valores. Ele caçou ali pra poder fazer isso pra você, entendeu? Vou colocar aqui embaixo, pode ficar um pouco melhor pra visão. Isso aí é muito bom pro cara não viciar os testes, cara. Sim. Ele fez Show de 256 bola. testes e ele gastou esse tanto de microsegundos, tá? Não é milli, é micro, é bem menos. E ele gastou esse tanto de gás, assim, em média pra cada episódio. Cara, ele tem um negócio assim muito Caraca, que da hora, tá ligado? Tipo, Cara, isso aí basta você colocar somente o parâmetro da função de teste e ele automaticamente gera para você digamos assim, as entradas. Sim, é maravilhoso. Mas no caso, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu esteja tendo uma função, isso vai depender muito da entrada, né? Por exemplo, tem uma função lá que o valor varia entre 1 e 10, mas ele me mete lá um 1.100, por exemplo. Isso vai dar erro. Você configura o range dele também. Eu consigo configurar o range? Porque, assim, tem os testes dos passos normais, né? E tem um teste das exceções, né? Sim. Cara, Aí eu consigo configurar o teste para os dois casos. Por exemplo, esse teste aqui eu consigo configurar no range de 1 até 10. Ele vai ter que me devolver esse valor aqui. Se passar desse range aqui, aí eu crio um outro teste passando o range. Entendi. Ele tem uma parada aqui que eu não tô achando, cara. Que ele faz um... não vou achar. Cara, me entrou uma cigarra dentro de casa. Nossa, que louco. Ele faz uma parada que ele mostra o gás que ele gasta pelas funções. Eu vou achar aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu não me lembro agora onde é que tá. Então, beleza. A gente passou aqui no primeiro. Essa parada aqui é muito top, tá? Isso daí tá tudo aqui, ó. Essa parada ali daquele tipo de teste vai estar nos... Aqui, ó. Fuzzy testes. E aqui ele explica pra você que você pode colocar você pode mexer naquilo ali, sabe? Você quer... eu quero... Aqui, ó. Então ele põe aqui o VM, assume que esse amount é sempre maior que 0,1. Tá vendo? E você pode criar seus condicionais aqui dentro e tal, pra poder rodar com isso daí. Entendeu? Então, isso aqui é diversão garantida. Achei aqui, ó. É com o Gas Report, mas depois eu faço isso. Então vamos terminar essa parada aqui, porque tá acabando meu time, eu vou perder a entrevista de emprego. A gente tem que criar uma outra função
E que é has been overlaid. Eu não sei o que isso significa em português. Foi revisado. Então aqui. Saquei. Então no caso. Como é que eu atribuo, por exemplo, o Open Zeppelin, essas libs aí mais famosas, como é que eu instalo ela? Cara, é bem fácil. Você faz assim, ó. Você faz forge install, cara, e passa lá Open Zeppelin. É bem de Pode boa. install e passo, sei lá, o Eu peguei aqui. arroba Open Não, Zeppelin. aqui, ó. Você dá o install, aí você vai Open Zeppelin / Open Zeppelin Contracts. Tá vendo? E ele já vai instalar pra você ali dentro da pastinha lib dele ali, ó. Vai ficar tudo lá dentro. Sacou? Essa lib aí são contratos de terceiros. Essa Soulmate é bem famosinha, viu? Eu descobri um monte de coisa louca aqui. Eu tô usando ela para poder fazer um NFT aqui, tô gastando a metade do gas que eu. Se bem que nesse momento eu não preciso economizar gas, não, mas ele gasta a metade do gas se Sim, fosse com o Open Zeppelin. sim, sim. Então, aqui eu tenho uma funçãozinha que vai dizer se eu tenho algum carro revisado já, né? Se, tipo, ó, os carros já foram revisados e tal. Então, eu vou criar ela aqui. Eu vou criar por enquanto, eu vou criar só como uma variável, tá? Então, eu vou colocar aqui que ela é um booleano. Vou passar no teste ali. E vamos rodar de novo, ver o que acontece. Opa, não é o coverage, é o teste. E ele passou em todo mundo. Se eu botar aqui, isso aqui é parada massa. Gas report. Ó, que maneiro isso aqui. Ele vai muito bem feito isso aqui. Então, essa função aqui gasta esse tanto de gas mínimo. E na média esse daqui, porque ele só repetiu uma vez, né? Obviamente, mas esse visit account ele chamou 2 vezes. Então tem um custo de gas ali, né? Isso aqui é uma função de leitura, tá? Achei interessante esse ponto aqui dele. Ele mostra o mínimo e o máximo e tal. Enfim. Passamos ali mais um pedacinho. Né? Estamos escrevendo nosso contrato. Vamos para a próxima parte. O que está dizendo aqui? O carro deve ser reportado como overhauled. Então, beleza. Se overhauled, o que significa essa parada? Reformulado, tá? Então, se o carro foi reformado, no caso, né? Se ele passou ali, o carro reformado, então a minha função tem que virar a minha variável lá. Então, aqui, ó, se o meu type for igual visit type.overhaul, né? Então, a minha variável ali has been overhauled, ela tem que ser passada para true. Será que funciona se eu fizer assim? Acho que não, né, Walter? Se não, ok. Vocês têm que botar o ponto e vírgula aqui. Ver o que acontece. Opa, não precisa daquele ponto e vírgula. Vocês estão pegando aí a ideia, gente? Tá complicado? Ó, legal. Pra mim que eu não implementei aquela parada. Muito Tá boa, assim, Porque assim, o Solidity em si, eu acredito que a galera já tem uma noção de como que faz, né? Eu quero mais mostrar como o framework funciona. Isso tudo. Muito bom. Beleza, vamos pro próximo. E conforme a gente vai passando aqui, a gente vai construindo o contrato, né? Então aqui, mais uma vez, agora ele quer um tipo repair. Tá, então vamos botar aqui esse tipo repair. E eu acho que já vai passar tudo. Né? Passou tudo numa boa. Né? Passaram todos os testes. Muito bom. Ele dá algumas informações interessantes sobre gás e tal. Ou gas, eu não sei como que a gente pode pronunciar isso daí. Aqui tem uma função interessante, ó. Ele deve retornar a 0 inicialmente, porque, tipo, vamos supor assim, a ideia que eu entendi desse teste aqui, quando o carro passa lá, ele tem que deixar, tipo, as milhas que ele tá andando, não sei se vocês estão entendendo, entendeu? Então aqui a gente pode pegar essas milhas que esse carro que eu recebi. Então, aí fica um pouco confuso o teste em si, eu não saquei o que o cara queria essas milhas, mas se passar 10 carros, ele vai falando, não, já consertei 1000 milhas de carro, não entendi muito bem, mas aí o objetivo do teste não é isso, né? É você escrever a funçãozinhas aqui. Então, vou botar aqui os miles. E aqui eu simplesmente vou pegar aqui o meu miles e vou receber o miles novo. Né? Então, no começo ele tem que ser 0.
E na outra parte, se ele for repair, ele deveria pegar as mesmas milhas que colocou. Acho que é isso, vamos ver. Deu pau. Deu pau porque eu não implementei essa function. E novamente eu não vou implementar a function, eu vou colocar como uma variável pública, que eu achei mais fácil, né? Bom. Muito bom, vamos testar. Tinha que ser public, né? Conseguimos, passou em tudo. Muito bom. Contratado. Faltou um pouquinho de tempo, ainda deu tempo. Conseguimos fazer. Deixa eu ver como é que foi o contrato que eu fiz lá no dia e tal. Do jeito que variáveis soltos aqui. Legal. Tem uma coisinha a mais que eu fiz aqui no caso, né? É o status do carro. Legal, eu coloquei o ID como memory e tal. Fiz um pouco diferente lá na hora. Mas tudo bem. Enfim. Galera, eu acho que ficou claro. Isso aqui eu acho que é muito importante para esse ponto. Eu acho que o que eu queria mostrar mesmo é como que o Foundry funciona. Não sei se isso ficou claro com vocês aí, como que usar e tal. Tem alguma dúvida sobre o Foundry aqui? Não, tá de boa, deu pra entender um pouco mais sobre o Founder, né? Eu gostei bastante, achei bem interessante, assim, a forma. Eu achei mais sofisticado do que o Hard Hat, assim, tipo... Então, quero dar uma olhada depois sobre isso. Uma coisa interessante, né? Tipo, às vezes é uma coisinha simples que a gente deixa passar, né? No Hard Hat, você tem que estar configurando ali a versão do seu Solidity, né? Certinho. E aqui não, ele pega para você. A menos que você queira explicitamente, ele fala para você botar aqui, tá vendo? Mas se não, que você pode botar seu RPC do mainnet, começar a fazer deploy das coisas e tal. Eu não fiz deploy, tá? Então, pra ser sincero aí, eu não peguei. E ele tem uma compatibilidade com o Hard Hat, olha que massa, ó. Você troca aqui as pastinhas, né? Os nomes delas e pau na máquina. Tá nem aí. Isso é interessante também. Enfim, assim, eu tô achando muito mais divertido do que o Hard Hat. Eu simplesmente meio que parei de usar o Hard Hat, que eu achei muito mais legal de fazer. Óbvio que, né, você vai trampar com alguém e tal, às vezes o pessoal do time lá não permite que você faça isso, igual linguagem, né? Você gosta de Python, de C, não interessa, você vai para um projeto, você vai fazer o que o pessoal tá fazendo. Mas você pode, né, encher o saco ali da galera, isso aqui é melhor, por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que é isso, galera. Eu queria mostrar aqui esse exemplozinho bem simples mesmo. Acho que nem ficou bom o contrato, né? Mas a ideia era mostrar. Aqui tem um script, olha que bacana como é que ele faz vamos dizer assim, o deploy, né? Dentro do Solid. Então você dá um setup ali, que é uma coisa que você precisa executar antes do contrato rodar, né? E você dá a função run que vai fazer a coisa para você, que ela vai fazer o broadcast ali do seu contrato. Não cheguei a usar isso aqui muito, não, tá? Mas. E os scripts para poder você fazer deploy. Por exemplo, vamos supor os scripts, eu quero fazer uma integração com, sei lá, com um contrato lá. Eu quero inicializar o contrato, quero dar um setup inicial, então eu quero alterar alguma informação no contrato que já está lá já está deployado. Tem como você fazer isso por aí, não? Tem, só que você vai fazer tudo com Solidity, né? Eu não cheguei tão fundo nessa parte do... É com Solidity mesmo, não é com outra linguagem não, né? Porque assim, eu tenho lá uma NFT, agora eu quero fazer um mint de uma nova NFT lá. Aí eu não preciso... Para não ter que, sei lá, criar... Eu só quero simplesmente botar lá no meu script lá, ó, mintar NFT tal. E mandar o comando lá mandar o endereço da carteira e tudo e atachar o contrato que eu tô fazendo o mint, né? É interessante porque, tipo assim, aí você vai escrever a integração com Solidity, né? Você vai passar o endereço aqui e tal, que é basicamente como se estivesse fazendo no contrato. Isso é interessante. Eu não cheguei a mexer muito a fundo aqui, não. Tá? Rodei alguns coisas que eu precisei, mas assim, eu fico mais voltado ali no teste, né? Eu tava brincando pra fazer o contrato, tipo assim, tem 2 semanas que eu peguei pra... Não, nem 2 semanas tem não, acho que tem menos de 1 semana que eu peguei pra brincar com ele aqui. E tô achando bem bacana. Aí, assim, vale aquele ponto, tá? O Rust,
é uma linguagem maneira e tudo, só que ela não é tão madura. Né? Óbvio que ela tá em muitos lugares, etc. Só que assim, no sentido das coisas que estão feitas ali em cima, né? Então, por exemplo, eu acho que eu não sei se isso aqui tá maduro igual o Hard Hat. O Walter deu um feedback aí falando que a galera top aí usa ele. Então, provavelmente ele tá nesse nível. Eu precisei usar ele para outras coisas, eu senti que, tipo, tem muita coisa. Tá no começo ainda, vamos dizer assim. Mas o legal dele é isso, né? Por mais que a coisa tá no começo, no Rust, ela tá bem feitinha, sabe? Não é que nem no JavaScript, que tem muitas Porque, por exemplo, dependendo do projeto, eu tenho uma certa necessidade, né? Tipo, isso. sei lá, eu não preciso criar uma interface para poder fazer a mintagem da nova NFT. Eu pego, por exemplo, mintei as 10 primeiras, aí agora, na próxima semana, eu vou mintar as próximas 10, e eu quero fazer tudo isso via script. Sim. Aí, tipo assim, se. Ou então alterar uma funcionalidade lá, sei lá, alterar uma variável no contrato. Somente o owner pode alterar. Sim, sim. Aí, tipo assim, não vou dizer que é gambiarra, mas assim, como ele suporta o hard hat, você pode fazer a galera todo mundo junto, entendeu? Que nem, eu gostei muito dele na parte dos testes porque é muito rápido. Você consegue ter um feedback muito rápido. Inclusive, ele tem um negócio nativo, ó, quer ver, ó? Do teste aqui com o Watcher, mano. Então, nativo esse aqui. No hard hat você tem que instalar um Node, mundo da vida. Então, eu fiz ali, aí eu venho aqui e modifico o contrato. Pum, salvei, ele roda o teste automaticamente. Tá entendendo? Aham. Isso é muito massa. Então você poder, no meu caso que eu tava pensando, né? Como ele suporta o hard hat, eu instalo ele por baixo ali, né? Então quando eu for fazer os testes, eu faço tudo em Solid, ele vai fazendo as paradas mais rápido para mim. E se eu precisar fazer uma funcionalidade que eu já manjo, ou que é mais madura na comunidade, que é do hard hat, né? Que é deploy e use script, aí eu uso o hard hat, entendeu? Entendi. Aí é loucura, entendeu? Aí você põe um JavaScript com um Solid de pau quebrando ali, Aí bota uma pasta lá, macabra lá e... já era. Já era. Você não pode ficar sem pagar o boleto. Entendeu? beleza. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Foi diversão aqui. Não, muito obrigado, Lucas. Foi bem da hora, assim, bem. Mostrou novos ares, né? Pelo menos pra mim, assim, nem imaginava que existia alguma coisa além do Solidity. Gostei bastante, assim, desse Nossa. tema que trouxe. Acho que deu pra entender mais ou menos a capacidade, né, do... Não é Founder o nome dele? Qual é o nome dele? É Founder, né? Deu pra entender um pouco a capacidade dele Jeito. e dá pra cair um pouco mais a fundo, né, nesse mundo. Até como você falou, como eu gosto de falar, dá pra usar drogas mais fortes, né? De pegar o Founder, juntar junto com a Hard Hat e o céu é o limite. Sim. Eu senti isso um pouco mais técnico, né? Puxa, às vezes o pessoal tá iniciando aí não pegou bem o negócio, né? Tipo, o que é um enum? Como é que isso aí funciona e tal. Mas é que o propósito mesmo era mostrar o framework, né? Que às vezes se parar pra explicar como é que é um enum, aí perde todo o fio da meada ali de como que o negócio funciona. Sim. Mas é uma coisa assim, ó, pra quem teve alguma dúvida, sentiu aí alguma dúvida serviu para poder sobre descobrir a Solidity? diferença entre o Wint e o Wint 256. Esse é o objetivo. Mas se teve alguma dúvida, manda lá no grupo de Solidity ou pode me chamar na DM que eu te ajudo. Entendo mais ou menos aí. Eu e o Walter, o pessoal, o Lucas, tá aqui para ajudar. Se quiser, quero aprender um pouco mais sobre Solidity, quero entender um pouco mais sobre essa linguagem e eu não consegui entender, pode me chamar ou usar esse momento agora para tirar essas dúvidas. Sim. E para poder instalar, só para dar um feedback aí, ó, eu já tive o Rust instalado na minha máquina, né? E aí eu executei esses comandos aí desse documentação que o Lucas passou aí do book get foundry. Aí funcionou tudo beleza aqui. Eu consegui pegar, montar um projeto inicial, um Hello World, executar os testes. Massa. Show de bola. Galera, eu vou ter que sair. Eu vou deixar meu número do Pix ali pra vocês. Tá bom? O Lucas é bobo, né? Ai, cara, tem que se divertir, cara. Tem que ser o nome da carteira, cara. A vida é muito séria pra
Quer dizer, a vida é muito importante ser levada a sério. Tem que ser a carteira, né, Walter? Você falar do Pix que a galera enlouquece e fala assim, não, Olha o você é cara errado aí. do governo, você é dos governos. Galera, o espírito é esse. A gente tem que fazer a parada ali com o coração na mão e... Mas é isso. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por você nóis. ter separado e trago, sei lá qual a Hitler de falar isso. Essa Estudante da U. framework é diferente. Gostei bastante. Pessoal, quem tiver aí um pouco mais de interesse, pode encher o saco do Lucas, que eu sei que ele vai estar aí para ajudar. Show de bola. Aí manda mensagem lá, a gente joga. Teve um pessoal que mandou mensagem depois da última call ali, eu acabei, não consegui responder, velho. Fiquei devendo ali. Mas vai mandando. Se Cara, for... faz o seguinte, Lucas. Reúne as informações, cara, e a gente tenta fazer uma outra call aí pra poder... seria divertido, cara. Seria divertido a gente fazer um negócio aí. Então, mas vamos fazendo, porque... Vai reunindo lá as informações, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de um bocado de gente, né? Sim, com certeza. Mas enfim, cara, eu vou me recolher aqui, tentar varrer, porque tá cheio de besouro aqui, meu Deus do céu. Aqui na Bahia dá uma época de besouro, fica uma loucura. Mas é isso, galera. Abraço. Beleza. Até Falou, mais, pessoal. Lucas. Valeu aí pela Falou. presença de todo mundo. Muito obrigado aí. Alguém teve alguma dúvida, alguma coisa? Acredito que não. Então, eu Não, valeu, obrigado. Ainda tô estudando, ainda tô começando a aprender como é que o Solidity funciona. Ou seja, não tenho assim muitas dúvidas, tô tentando entender como é que funciona a parte do local storage, essa parte assim mais inicial. Mas de resto, Mas você já tem uma experiência, Carlos, com programação ou não? Tá sendo tipo a sua primeira linguagem? tá sendo no caso a minha segunda linguagem que eu tô aprendendo, que eu tô em fase de transição de carreira. Aí eu tô estudando há mais ou menos 6 meses, JavaScript apenas. Aí, como o meu intuito é desenvolver mais pra frente smart contracts e tal, eu já tô começando a dar uma olhada em Solidity, mas assim, muito por alto. Eu vou tentar trazer um webinar, cara, sobre uma outra ferramenta que casa bem com essa aí, que é o Red Hat. Mas fazendo o primeiro bootcamp lá, você já tem um contato bom com a ferramenta. Você chegou a fazer, não? Eu cheguei a fazer o de Smart Contract, aquele de Solidity que vocês têm, mas eu não consegui acabar. Cara, traz as dúvidas lá pode trazer as dúvidas que você tiver para cá pro pessoal tentar responder ou aqui. mandar mesmo. Qual foi a dificuldade que você teve para não terminar o... Então, é mesmo por questão de tempo, assim, eu começo a fazer, digamos assim, um bootcamp e tal, não sei o que, eu fico ali empenhado em realmente acabar, só que entretanto eu vou começando a dispersar muito, porque tem um projeto que eu quero fazer, aí eu começo a pensar, beleza, como é que eu vou implementar isso aqui no meu projeto? Mas depois eu não sei fazer porque eu não fiz realmente um projeto, ou seja, seguindo o bootcamp e tal, não sei o que, ou seja, aí eu fico com dúvida aí depois, pronto, agora já deu tipo o horário de eu estudar, amanhã eu pego nesse e acabo sempre deixando para depois. Entendo muito bem isso aí. O problema todo disso aí é foco, cara. Esse é o problema de todo desenvolvedor da atualidade. Falta de foco. Mas uma dica que eu posso te dar é... Eu apanhei muito sobre isso. De uns meses pra cá, recebi um feedback de uma entrevista e mudou, assim, divisor de água. Mano, tenha foco, assim, sabe? Tenta ter um foco, assim, e o que me ajudou a ter um foco é botar uma meta. Eu falo, minha meta é desenvolver um contrato básico de Hello World em Solidity. Então, aí tudo que eu estudo eu começo antes de sair clicando, porque, tipo, estudando na internet você acaba
saindo clicando em um monte de link, e aí quando você vê, você tá vendo uns bagulho, tipo, nada a ver com nada já de Exatamente. matemática avançada da NASA. Então aí quando eu coloquei pra mim, pelo menos funcionou pra mim, é uma recomendação, né? Não, nada só Uma porque boa, funcionou uma pra boa. mim. Tenta assim, falar assim, mano, será que isso aqui que eu tô lendo, e será que isso aqui que eu tô querendo aprender faz sentido tá alinhado com o desafio que eu coloquei pra mim, tipo, um meta, como que é? Tipo, um data line, sei lá, alguma coisa assim, tipo, que isso vai te ajudar muito a ter foco. Aí às vezes você fala, posso deixar guardado ou você pode deixar guardado ou às vezes você fala, mano, isso aqui por enquanto eu acho que não é o momento. Você acaba fechando que é uma coisa que eu sofria muito. Eu gostava de deixar várias abas abertas porque um dia eu vou ler e eu acabava Exatamente. nunca lendo. Então eu recomendo Exatamente. tipo, não fica pegado a essas coisas, sabe? Tipo, tenta focar primeiro no próximo passo seguinte, ou daqui 2 passos, que vai ser melhor do que você tentar aprender tudo de uma vez e você vai atrasar muito o seu aprendizado e você vai começar a se frustrar muito, né? Mas se você Uhum. precisar de ajuda, pode me chamar aí, eu sempre tô, pode me chamar no DM, ou pode mandar mensagem lá no grupo de estudos do Solidity que eu, o Walter, alguém vai conseguir te ajudar. Show de bola. É porque é basicamente isso que você falou. Tipo, sou uma pessoa que eu tô em tanto projeto que eu tô em tanto projeto open source, freelance e tal, ajudando o pessoal a estudar e tal, que às vezes eu perco o foco muito fácil. Tipo, aí eu tenho uma lista enorme, tipo, de coisas que eu preciso fazer. Aí eu acabo não fazendo nada, ou seja, eu fico vendo, sei lá, um vídeo, aí depois eu fico não fazendo nada, aí depois eu vou fazer outra coisa, aí depois eu saio do PC, aí, aí tipo, é foda, mas acho que eu vou começar a aplicar isso daí, vou ter um foco. E cria metas assim, tipo, no começo de programação ainda mais, você tá nessa transição de carreira e tudo mais. Tem assim, ó, tipo, é muito legal você ver as coisas que tá acontecendo, implementação de um token RC20, criar uma NFT, assim, uma coleção. É muito legal, só que no começo, tipo, se você já tentar sair já queimando largada, você não vai conseguir fazer, você vai se frustrar. Então, eu É recomendo o você sentimento que eu tô tentar tendo. terminar aquele bootcamp da Web3 Dev, assim, tipo, pra mim eu gostei muito que me fez entender algumas coisas. E uma recomendação que eu te dou, que é um treinamento que, assim, ó, que me fez considerar muita coisa. Eu sei que você manja dos inglês, né? Que eu sei que você é de Portugal. Correto. Sim, sim. Calma aí, deixa eu achar. Tem esse site aqui, que é o Learn Web3.io. Ah, Ele eu tô também. fazendo esse bootcamp também. Então, eu recomendo muito assim, ó, tipo. Assim, ó, eu recomendo você terminar do Web3 Dev, porque ele é menor, ele é mais curtinho, e aí, tipo, ele te dá. No final você vai ter uma aplicação básica. E depois, assim, se eu quero entender um pouco mais sobre blockchain, eu gosto dele que ele ensina um pouco. Fala um pouco, né, da blockchain, um pouquinho da história. Uhum. E eu recomendo aquele, né, Calouro, Freshman, sei lá, alguma coisa assim. Sim, Então, eu sim, eu tô recomendo fazendo isso também. depois. É É, o mas. Learn Web 3.io, né? É esse que você tá fazendo. Isso. Show, show. Eu gosto bastante, assim. Então, eu recomendo, assim, esses 2 passos assim, que você dá. E qualquer dúvida que você tiver sobre ou o Bootcamp ou sobre o do Learning Web 3, manda aqui que a gente te ajuda, assim. Te garanto que esse aqui eu consigo te ajudar. Agora, os outros passos talvez eu não consiga, mas eu, com um pouco da experiência que eu tenho, eu consigo. Eu já fiz ele e consegui finalizar. Qual o track que você fez já agora? Desse do Learn o Eu Web fiz 3 essa primeira, né, que é o Freshman? Freshman. Aí E eu que você comecei. achou? Que eu já ia te perguntar o que você achou Eu dessa gostei track. bastante, assim, eu já conheci, né, já conheci um pouco mais da história da programação, da blockchain, mas, tipo, eu gostei bastante, assim, de um conteúdo, tipo, que reuniu muitas coisas que eu tive que procurar em vários lugares, sabe? Tipo, explicando o que é o Ether, o que é o Web3, que ele tem ele faz uma analogia, né, tipo, explicando o que é o Web 1, o que Uhum. é o Web 2, o que é o Web 3. Aí eu gostei, tipo, que ele mostra, né, tipo, como você configurar eu acho que uma wallet, né, o que é um endereço. Aí tem as perguntinhas e aí ele ensina, né, tipo, como você configurar uma wallet, uma MetaMask, a introdução
do Solid. Então gostei, tipo, do que ele explica desde o básico, assim, tipo, pra quem tá começando, até, tipo, no final você tem um projeto que você consegue olhar e falar, caraca, eu entendi. E aí eu recomendo também você fazer esse projeto e depois, o que me ajudava muito é tentar, tipo, fazer pequenas modificações nele, tipo, tô vendo aqui, eu não lembro direito, eu não lembro, né, na verdade, nem do o projeto final do nosso, da Web3 Dev, e do Learn, deixa eu ver o que a gente implementa aqui. Contrato. Aqui em contrato. Não, aqui aqui ele está consumindo um token ER721. Mas eu acho que o do blockchain aqui da Web3 Dev é o projeto do tchauzinho. Aí eu recomendo você tentar fazer, tipo, pequenas alterações. Que eu lembro que uma das nossas validações é que você só pode dar um tchauzinho a cada 5 minutos. Então, eu falo, e se eu mudar para 1 minuto? Tenta fazer pequenas alterações e entender, não, tipo, você pegar o código ali, entender, e depois tenta entender, tipo, passar cada linha e entender o que está acontecendo, sabe? Tipo, tentar compilar aquele código na cabeça, assim. Isso me ajudou muito a entender, sabe? A entender o que eu não sabia. Que eu acho que pra mim a coisa mais importante é você, não é o que você sabe, mas é saber o que você não sabe ainda, entendeu? Então, tipo, isso me ajudou muito a entender. Caramba, eu não entendi muito bem que é esse mapping, sabe? Uhum. O que é. Qual a diferença entre uma. Que é o que a gente discutiu hoje, eu não sei se você viu. Qual a diferença entre uma call data e um memory? Qual a diferença de uma função pública para uma view, entendeu? Entendi. Mas é isso, velho. Começo é o que eu falo. Começo é o mais difícil, mas depois vai facilitando, ao mesmo tempo vai dificultando. Mas os primeiros passos é os mais chatos, assim, mais doído. Se precisar, pode me chamar, velho. Show de bola, ajudou demais. Eu tava precisando também de uma dica como essa, porque eu tô focado tipo, em muitos projetos e eu realmente falta um foco nisso. Valeu aí É sim, sim. pela dica. E é isso. Se precisar, pode chamar. Qualquer aí, tamo aí. Show. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, Qualquer pessoal. coisa, só me chamar no DM ou me marcar em algum canto aí. Falou, boa noite pra todos. Falou, falou.